tudo bem? Meu nome é Vanessa Brocchini, eu sou fisioterapeuta e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os principais problemas posturais das crianças na primeira infância. Bom, a gente vai começar explicando um pouquinho de como que funciona essa fisiologia do corpinho deles, ok? Vocês perceberam que as crianças, elas são um pouco molinhas, né? Cai toda hora, não tem muita estabilidade, quando começou a andar estava meio desequilibrado. Isso é normal e faz parte do desenvolvimento das crianças, porque até os 6 anos, os ossos, as cartilagens e as articulações das crianças, elas ainda estão bem molinhas mesmo. Isso é normal e faz parte da evolução, então não fiquem preocupados. Mas alguns fatores podem desencadear problemas posturais importantes e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esses fatores, ok? É claro que existem os fatores genéticos que podem causar um problema postural nas crianças, né? Então, mas aí já logo de cara dá pra ver que é um fator genético, como algumas escolioses importantes. Às vezes tem crianças que já apresentam na primeira infância essas escolioses e aí cabe ao médico pediatra ou ortopedista orientar melhor vocês com relação a isso. Mas alguns fatores ambientais, fatores alimentares, por exemplo, uma criança que não se alimenta de maneira adequada, ela pode ter problemas na sua formação óssea e por causa disso desenvolver alguns problemas posturais. Mas às vezes a maior parte das coisas que a gente vê, dos casos, né, que a gente atende, são realmente de crianças que desenvolvem problemas posturais por causa do seu dia a dia, por causa de coisas que fazem no decorrer do dia a dia mesmo. Bom, então a primeira coisa, uso prolongado da chupeta. A chupeta por um período prolongado, por exemplo, a criança pode até dormir com a chupeta, mas depois ao longo do dia é aconselhável que ela não utilize. Por quê? Ela causa uma disfunção na ATM, que é a articulação temporomandibular, que fica aqui no nosso rosto, né? E problemas na ATM, que vai prejudicar principalmente essa articulação aqui, ela pode desenvolver cifoses e escolioses no pescoço. Isso pode afetar ombro e a primeira parte da coluna e também dores de cabeça crônica com o passar dos anos. Então é importante que esse uso da chupeta não seja prolongado, tá ok? Outra coisa são as posturas que a criança adota. A maioria das crianças costuma sentar de qualquer jeito e costuma dormir de qualquer jeito, né? Às vezes a gente chega lá para olhar a criança, ela tá dormindo toda desengonçada. É importante a gente estar observando isso e colocar a criança numa postura mais adequada. Então, para dormir, o ideal seria ou com a barriguinha para cima, ou na posição fetal, que é de lado com as perninhas mais juntinhas assim, ok? Evitar dormir de bruço, evitar dormir com as perninhas de bruço, com a perna encolhida e com o bumbum para cima, isso também não é bom. Na hora de assistir uma TV ou então de brincar com um tablet, no celular, alguma coisa que a criança for ficar sentada, evitar deixar as costas numa posição confortável para elas, mas que seria isso, no sofá. Isso é péssimo. Aliás, o sofá é o melhor amigo dos problemas de coluna, tanto para as crianças como para nós também. Então fica aí a dica para os pais, ok? Evita sofá. Então, e outra coisa muito comum que as crianças costumam fazer é o sentar em W, que é justamente com as duas perninhas colocar elas para trás, tá? Isso aqui não é bom, porque prejudica principalmente a articulação dos joelhos. Isso pode desenvolver problemas
da patela, problemas de fêmur, dessa articulação aqui mesmo, e aí a criança pode ter alguns problemas no futuro por conta dessa má postura. Então, evitar sentar em W também, principalmente para brincar. Eu sei que eles fazem isso direto, dos problemas posturais mais comuns que a gente encontra. Então, quando a criança for brincar, se vocês perceberem que ela sentou em W, pede para sentar de índio, tá? Com as duas perninhas cruzadas, que é a melhor postura para elas brincarem ou ficarem sentadas, ok? Se não puder ficar sentado de índio, pelo menos com as perninhas estendidas ou uma perna dobrada e a outra esticada, já vai estar bem melhor do que essa posição em W, que é com a perna para trás aqui, ó, que é péssima, tá ok? Bom, eu gostaria de dizer também que algumas alterações posturais são comuns na criança. Então, o que é comum? O pé chato até mais ou menos 3, 4 anos. As crianças têm a planta do pé mais chatinha. Isso é normal, não é um problema postural, porém ele se torna um problema postural se esse pé chato se prolonga depois dessa idade. Então, prestem atenção. O ideal é que a criança brinque bastante descalça, fique bastante descalça em casa ou de meinha no pé, não tem problema, mas é importante que o uso do calçado seja restrito a quando vai sair. Em casa, deixem elas descalças, deixem elas brincarem descalças. Isso é importante para o fortalecimento da musculatura do arco plantar, que com o passar do tempo vai subindo e aí vai formando a curva natural do pé, ok? Outra coisa que é comum, nas crianças de 0 a 3 anos, elas têm uma rotação natural do fêmur, que é essa parte da coxa, para fora. Então, a maioria das crianças tem essa rotação natural para fora, que vocês podem até verificar isso, não só quando elas estão sentadas, mas também quando elas estão em pé, né? Essa rotação para fora do fêmur. Conforme as crianças vão crescendo e vão brincando e se desenvolvendo, principalmente nesse estirão dos 3 anos, o que acontece? Essa rotação que era para fora, ela inverte, ela faz uma rotação interna. Então, é comum você verificar que tem criança com o joelhinho para dentro. É uma rotação que elas fazem dessa parte da coxa e você vai ver que o joelhinho da criança está mais para dentro do que para fora, como costumava ser. Isso também não é um problema, é natural, porque com o crescimento dessa parte de cima do corpo, a parte dela de baixo ela tem que ir se ajustando para que a criança consiga desenvolver suas atividades normais, ficar em pé, correr, brincar. Então é natural, ok? Então, até os 3 anos, rotação para fora, de 3 a 6 anos, rotação para dentro. Entre os 6 e os 7 anos, essa rotação se estabiliza e aí a gente tem que notar que os joelhos da criança estão retos com relação à coxa e à tíbia. Então, isso daqui é normal a partir dos 6 anos, dos 6 aos 7, ok? Então, prestem atenção que isso são rotações normais, não são problemas. Porém, se essas rotações se estabelecerem depois dos 7 anos, aí sim se torna um problema postural. Então aí tem que procurar um ortopedista ou um osteopata da sua confiança, tá ok? Então, com esses cuidados a gente vai conseguir levar a vida dos nossos pequenos numa boa e, se Deus quiser, serão adultos saudáveis. Lembrando que a prevenção começa sempre na infância. Grande parte dos problemas que nós adultos apresentamos agora, eles foram originados lá na nossa infância. Então tem que prestar atenção com relação a isso e prevenir. Se alimentar direitinho, né? Dar uma alimentação adequada para as crianças,
também é importante e deixar elas brincarem. Quanto mais elas brincarem, correr, pular, achar o seu lugarzinho no mundo, mais o corpo delas vai se desenvolver de maneira natural e saudável. Então, este é o meu conselho para vocês. Estou à disposição, se alguém quiser conversar comigo, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou às ordens. Muito obrigada pela atenção e até mais.